Olá, boa noite. Estamos ao vivo mais uma vez. Boa noite a todos. Queridas amigas Marilene, a Mate e a Margarete. Hoje mais um dia, começando o nosso estudo e as nossas palestras maravilhosas que a gente assiste da Marilene, né? Verdade. Então, eu queria começar, como eu sempre começo, né? Como a gente sempre começa com palavras de conforto. E como sempre eu digo, assim, eu leio os livros, eu já estava falando anteriormente com a Marilene, e veio uma coisa e depois já mudou tudo, que nem ela diz assim, ela planeja uma coisa, daqui a pouco mais muda tudo. E aí, obviamente, mudou, né, no que eu ia ler. Então, o que eu estou lendo é o livro do Gabriel, acho que é aqui. Opa, é que eu já não estou muito acostumada, gente, tá? Desculpa aí. Então, assim, o que eu quero ler? Para a gente começar nossa conversa hoje. Ninguém perde quem ama. As mudanças ocorridas são para o nosso bem. Nossa saudade, nossa carência, nosso modo particular de ser é que define nossas dores ou alegrias. Claro que a falta de alguém que amamos faz doer o coração, mas não podemos ficar condicionados ao fato da perda, mas sim ao aprendizado que nos possibilita a renovação interior. O conhecimento alivia a dor, porque explica suas causas. Não adianta a gente chorar e brigar com Deus. O caminho é outro. É o da mansuetude, da tranquilidade, da aceitação de conceitos novos, da mudança de hábitos, da reprogramação da vida. Perdoemos a desencarnação. Ela é apenas uma servidora do Senhor e aprendamos a ver e sentir que a morte não existe. Sobrevivemos a tudo, porque Deus nos criou imortais. Perfeito. Perfeito, é bem assim mesmo. Marilene, a palavra é toda tua. Esse que é o problema, é toda minha. Nossa, deu corda, a coisa vai fluir. É assim, nós vamos falar hoje, né, como diz o título da live, sobre cartas psicografadas. Nós já começamos a falar dessas cartas no dia 16 de março, foi quando a gente apresentou o caso da Anícia, que é uma carta recebida pelo Chico Xavier. Está lá na live, é só as pessoas que não assistiram, para compreender o que a gente vai falar hoje. É importante que veja, né? Só procurar o dia 16 no acolhimento e vai estar lá, vocês podem assistir. Mas a gente falou da dificuldade que era procurar uma carta psicografada com Chico Xavier há 30, 40, 50 anos atrás. Era uma dificuldade muito grande. E a gente fez um parâmetro nos dias de hoje. Ele só atendia na sexta-feira, 60 pessoas, então eram poucas cartas, então ficava muito mais difícil. As pessoas poderiam sim receber, tinha famílias que recebiam 30, 40, 50 cartas durante as visitas que faziam por ele, então isso não é estranho, como hoje muita gente vê como estranheza, porque uma pessoa recebe 2 cartas, 3, ou todo mês vai no centro, ou toda vez que o Newton vai nas viagens, ele a recebe. Então, esse questionamento as pessoas têm mesmo. Mas ele não é de hoje, ele é muito antigo. Não foi o Newton que criou, não foi o Diego que criou, não foi nós que criamos essa situação, né? Ela já vem mesmo da espiritualidade, vendo o tamanho da necessidade que as pessoas precisam. E o alívio da carta é imediato. Hoje já vou começar a te interromper cedo já. É exatamente essa pergunta que a gente ia fazer sobre o receber a quantidade de cartas. Às vezes a gente percebe, quando a gente está na psicografia, vou dar um exemplo, tá? Um exemplo bem pessoal. Nós fomos uma vez e a nossa fila, vamos dizer assim, toda a nossa fila recebeu, mas eram pessoas diferentes a nós, não eram nossas conhecidas nem nada, né? Estavam ali pelo mesmo motivo. E todas receberam cartas. E atrás eu ouvi o comentário, mas por que só elas recebem? E por que uma grande quantidade? Porque tinha uma pessoa que já tinha recebido mais de uma carta. E por que isso? E aí ficaram aqueles comentários desagradáveis. Então, assim, as pessoas têm que entender, né? Bem como tu falou, que é por necessidade, né? Vamos começar, então, nessa resposta, depois nós voltamos na dinâmica da explicação de uma carta psicografada. Quando as pessoas recebem mais cartas, são vários os motivos. O primeiro que se tem que pensar é que não é controle nosso.
Nunca foi controle nosso, nem nunca vai ser controle nosso. Essas cartas, elas vêm do mundo espiritual, numa pauta previamente determinada de quem vai escrever. Para as pessoas que a gente está falando aqui, que já nos conhece, que conhece o livro do Gabriel, é só pegar o livro a partir do capítulo 22 ao 28, que nós vamos estudar sobre isso, e já ali já vai determinar como é que a pessoa escreve mais vezes para a família. Por que que precisa de mais carta? Primeiro que a gente encara a carta como um remédio. Você vai buscar o remédio todo mês, mas se você pegar esse remédio, só tomar e ir embora e não fazer nada, esse remédio também vai acabar. Você não vai se curar e ele também vai acabar, porque também vai puxar outra questão, né? Quando é a final de parar de receber essas cartas? Quando chega um pai, uma mãe, ou outra pessoa, como vai pedir da mãe, vai pedir do vô, vai pedir do sobrinho, não importa, e todo mês está recebendo. Muitas vezes, ainda recebe quando não estão presentes. Isso ainda pode acontecer. Por que elas recebem tantas vezes? Porque o mundo espiritual entendeu que ela precisa de um tratamento contínuo. Ela precisa estabilizar esse emocional. Nós temos, sim, alguns casos que a mãe é tão debilitada emocionalmente, mentalmente, que ela não pode ficar sem a carta. E nós não podemos produzir carta para ela. Então, qual é a resposta? Somente o mundo espiritual manda para ela todos os meses uma carta. A filha escreve todos os meses. Por quê? E mesmo assim, ela pega a carta, ela chora muito, ela sofre muito, ela fica uma semana agarrada àquela carta, depois passa os outros 20 dias esperando estar lá de novo. Então, quem determinou a necessidade dessa pessoa é o mundo espiritual. Quando a gente comentou na live do dia 16, que a gente vai no centro, a gente pleiteia uma carta, a gente tem, emocionalmente, de uma forma, a gente consegue pegar essa carta, ler, e ser a única, como eu tenho casos de uma pessoa, eu contei aqui também, que ela pegou a carta, bastou a neta responder o que ela queria, para ela não voltar nunca mais no centro. Ela disse que respondeu o que ela queria, porque a fé dela é tão grande que ela sabe que a neta está bem, sabe que o que ela respondeu está tudo certo. No caso dessa pessoa que a gente conhece, que está mais doente perante a saudade da filha, única filha, amiga, ligada com a filha 24 horas, né? E a filha entendia esse amor de ficar com a mãe do lado dela, e essa filha parte. Então, faz um estrago muito grande no emocional, sendo que uma pessoa já não tinha, vontade de, vamos chamar assim, de assumir várias responsabilidades, vivia para aquela filha, né? Ela não tinha vida própria, e a filha falece e levou parte da vida dela junto, é o que ela fala. Levou o meu coração, levou a minha vontade, levou a minha vida. Então, essa mãe, ela não tá podendo ficar. A espiritualidade viu isso, gente. Quando o Gabriel escreve, que ele escreve para todo mundo, houve uma reclamação da mãe. Gabriel não escreve mais para mim aquela cartinha pessoal que eu quero tanto. O Newton falou, mas escreve para todo mundo, tá lá escrevendo todo dia, ele escreve uma mensagem. Todo dia ele tá lá. Mas eu quero para mim, uma mensagem para mim. Aí a dinâmica dos dois, o mundo espiritual que resolva. Ele resolveu da forma melhor. Ele escreve cartas para a mãe, de vez em quando está escrevendo para ela. Então, a gente tem que confiar que nada é controle nosso. A partir do momento que você pensa, que você faz a ficha, que você encontra o médium, que você entrega para ele o papel, que ele te dá uma carta, aquela carta veio todinha do mundo espiritual. E só ele vai saber quando deve parar ou quando deve continuar. Vamos supor que essa filha pare de escrever para essa mãe, para que ela leve um choque e comece a pensar de uma outra forma para sobreviver. Então, é uma faca de dois gumes. Ela pode provocar algo pior e pode realmente sofrer um choque. Eu não sei, vocês não sabem, o Newton não sabe, ninguém sabe. Quem sabe é o mundo espiritual, que está ali apoiando, que está ali ajudando, né?
Agora, quando vai parar essa carta, gente? Tem um momento que ela vai ter que parar. Já tem 14 anos que o Tiago está no mundo espiritual. Ele ainda escreve para mim. Então, mas vai ter uma hora que ele não vai escrever mais. O espírito segue, ele cresce, ele tem outras responsabilidades. Para ele não tem mais como ficar se escrevendo cartinha assim, tipo, mãe, pai, tô bem, te amo. Exemplo, que eu gosto muito de exemplo, porque fixa mais no nosso coração, na nossa mente, na nossa cultura. Nós tínhamos uma mãe aqui, o filho dela está no livro 2. Ele falou assim, mamãe, eu não vou escrever mais para você porque eu estou mudando de dimensão. Nem é de cidade, nem é na mesma faixa vibratória que nós, ou que eles. Ele estava mudando de dimensão. Significa que a promoção dele foi bem alta. Era um espírito que já estava pronto para outras tarefas mais grandiosas. E a carta seria ainda nesse mesmo eixo que a gente está, nessa mesma dimensão que eles estão tão próximos. Ele ascenderia em outra dimensão. Ela não se conformou. Ela foi procurar outros médiums, ela foi procurar outras cidades, e ela foi numa cidade onde o atendimento é o espírito incorporado no médium que fala com a pessoa. E o filho falou através desse médium, mãe, eu já te disse que eu não vou escrever. Não é porque você não mereça ou porque o meu trabalho mudou. O meu trabalho agora é outro, eu vou estar longe dessa dimensão, mas nunca longe de você. Nosso amor está sempre ligado, você vai me sentir constantemente. Eu só não posso mais escrever para você. Então, a gente tem que entender que também seria querer prender o espírito sempre naquela carta, sempre escrevendo, não liberar, não deixar. A gente já entregou ele para Jesus, a gente já devolveu para o mundo espiritual. Vocês me perguntam, querem que eu pare, o Tiago pare de escrever? É claro que não. Mas eu vou entender que está espaçando. Eu vou entender que, no momento, a vida pessoal aqui nossa e material não interessa mais para eles. Eles não querem saber que roupa você vai colocar, se você vai trocar seu carro, se você vai mudar seu emprego, ele só vai te apoiar nas decisões que você tomar. Mas isso não significa que ele vai intervir ou que ele está preocupado com isso. Ele vai sempre saber que eles estão vivendo. O momento da Terra é deles, as decisões da Terra é deles, mesmo porque ele não dá decisão para nós. Nenhuma carta, a gente falou da outra vez, que a gente não adianta pedir na carta a chave do carro que perdeu, não adianta pedir onde está a apólice de seguro, não adianta falar assim, pai, você queria que aquela casa ficasse para quem? Para mim ou para o meu irmão? Não, essa interferência não vai existir. Eles estão no mundo espiritual, nós estamos na Terra, e nossos problemas aqui têm que ser vencidos por nós. Eles nos apoiam. Como agora, nesse momento, eles estão nos apoiando, não só eles, como todos os espíritos que estão assistindo, que nós já conversamos sobre isso, estão aprendendo, porque eles podem ser o próximo a escrever, eles estão colaborando com seus mentores, e eles estão colaborando com os professores, eles estão assim, todos estão fazendo parte desse trabalho, porque esse trabalho, ele é para Jesus, ele é de Jesus, e nós trabalhamos para Jesus. Então, é pelo amor, porque aqui não tem nenhum autodidata, aqui nós não somos doutores em doutrina espírita, nós não somos doutores em cartas psicografadas, nós só temos informações que já chegaram nas nossas mãos. E como foi que elas chegaram? A nossa doutrina espírita, ela foi trazida em 1857 por Allan Kardec. E é uma doutrina totalmente psicografada. O espírita que falar, eu não acredito na psicografia, não é verdade. Porque a doutrina espírita, ela é psicografada. Ela é toda psicografada. Todas as obras básicas são psicografadas. Então, a gente está numa psicografia que é dos espíritos, que nunca foi nossa. É a instrução que eles estão podendo dar para nós. E nós podemos falar de psicografia hoje de 3 formas. Nós podemos falar
de psicografia que acontece no mundo espiritual antes de chegar a carta para nós, do que acontece em volta de nós, conosco, antes de pedirmos uma carta, e até essa carta chegar na nossa mão, e nós podemos conversar sobre o que significa uma carta psicografada para o mundo espiritual. Nós temos 3 tipos de de escrita: a mecânica, a semimecânica e a intuitiva. Então, esses três tipos de mediunidade estão no livro do Gabriel, no livro 1 ainda, e nós vamos chegar a fazer esse estudo. O que é psicografia? É um tipo de mediunidade. A título de curiosidade, nós temos 86 tipos de mediunidades. Elas estão lá no livro, o livro dos médiuns. Quem quiser ler, estudar, estão todas lá. E a psicografia é a maior delas. É a mais usada, é a mais fácil e a mais fraudada. Justamente porque todos nós podemos ter um potencial de escrita. Quando a gente fala da mediunidade, já vamos logo dizendo que todos nós somos médiuns. Uns mais ostensivos, outros não. Então, nós temos os médiuns que têm o potencial da escrita, escrever livros, escrever cartas, escrever bilhetes, mas aquela carta pessoal, familiar, são raros os médiuns que têm essa mediunidade. É muito raro. Porque e ela é a mais difícil de fraudar, porque ele não é aquela pessoa que soube das suas histórias, olhou uma rede social e produziu uma carta. Esse médium de escrita pessoal, ele tem que se ligar ao espírito e saber exatamente o que ele está sentindo. Ele vai coabitar com ele no mesmo pensamento, na mesma sintonia. Então, é muito difícil não fraudar num momento como esse. Nós temos, relembrando também, que nossa mediunidade, ela existe de que maneira? Se você chegar e falar assim, encontrar uma pessoa que diz assim, eu sou médium eu tenho mediunidade, no meu centro eu sou médium. Todo mundo é. Então, torna-se para algumas pessoas um orgulho, uma vaidade ser médium. E para outros que têm a mediunidade, não, eu não sou nada, eu não sinto nada, eu não vejo nada, também está errado. Gente, nós temos um anjo da guarda falando com a gente o tempo todo, nos instruindo. Quem já não recebeu uma mensagem, alguma coisa, dizendo, não vai em tal lugar, não vai dar certo, isso aqui está assim, se você não está se sentindo bem, não faça, não vai. É o nosso anjo da guarda. Se você tem a sensação de que seu filho, do seu ente querido, está do seu lado, é uma mediunidade. Nós somos seres encarnados, somos espíritos encarnados, ligados aos espíritos desencarnados. Nós não estamos na Terra sem ligação com o mundo espiritual. E essa ligação chama mediunidade. Meio aqui, meio lá. Nós somos o meio entre um mundo e outro. Então, nós podemos lidar com eles a partir do momento que a gente entende que a gente vive nesse mundo também. Somos espíritos. Nesse momento a gente está encarnado. É só essa a diferença. E ter a mediunidade é normal e natural. Agora, quando a mediunidade é a benefício da humanidade, ela é uma das mediunidades mais bonitas que tem. A de cura, a da psicografia, a da psicofonia. Quando o médium ele se propõe a trabalhar para Jesus, quando o médium se propõe a trabalhar pelo amor, para ajudar as pessoas, isso é uma das maiores caridades que se tem, que se pode fazer. Olha quantas pessoas saem da tristeza, saem da angústia por causa de uma carta psicografada. Né? Então, a carta ela é extremamente importante para nós hoje. E a mediunidade tem uma outra dinâmica. Você tem que
desenvolver essa mediunidade. Quantas pessoas já ouviram falar desse desenvolver a mediunidade? Todo mundo chega para nós, fala, eu tive no centro tal, com a pessoa tal, falou que eu tenho que desenvolver a minha mediunidade. Aí eu já sou um pouquinho mais delicada, como diz o Newton, eu já pergunto assim, você sabe como é que você vai desenvolver essa mediunidade? A pessoa que te falou que você tem que desenvolver, te falou também qual é o caminho? Te ensinou? É só não ir no centro, eu tenho que participar do trabalho mediúnico, eu tenho que participar de uma casa espírita. Você tem que estudar, você tem que saber o que é a mediunidade, você tem que ler, estudar, trabalhar essa mediunidade em você para que ela não seja descontrolada, para que ela não traga desequilíbrios emocionais, porque a mediunidade você tanto escuta bons espíritos como escuta maus espíritos. Então, você tem que saber se defender dos espíritos. Então, a mediunidade, ela começa aí. E para começar aí, nós estamos num caminho de qual? Na confiança de um médium, que se chama Newton Stuck, que se chama Diego, que se chama Carol, que já estudam demais, eles sabem exatamente o que significa essa carta psicografada, eles sabem exatamente que mundo que eles estão vendo que a gente ainda não pode ver. Aí tem uma outra pergunta aí, Paty. Marilene, deixa eu só te falar uma coisa assim, ó, complementando, e não é um estudo assim, ó, como um estudo de cursinho, né? Tu vai lá, aprende, faz uma provinha e tá tudo certo. Não, tu tem que estudar muito. E quando a gente diz muito, é multiplicado 1 milhão de vezes. Né? Isso que só tem que ficar claro, que não é estudar assim, vou ali um pouquinho, ali vou estudar, vou dar uma lidinha no livro e já estou sabendo de tudo. Não, a gente não está sabendo de nada. É bem como tu fala também, né? Assim como a gente vê o lado bom, porque as pessoas acham que assim, nossa, eu vou ser médium, vou estudar e vou ver só o lado bom da vida, do plano espiritual. E não, muito pelo contrário, a gente vê tudo, de tudo. Bom, a carta psicografada, mecânica, vamos, antes de continuar falando desse tipo de carta mecânica, vamos completar o que você está falando. Agora há pouco a gente estava conversando e nós estávamos falando sobre isso, né? A Marga falou assim, que tudo que eu sei, eu fico falando, passando, porque não tem como segurar dentro de mim, não tem, é inerente, é de mim. Mas o que me faz fazer isso também, além de toda vontade de fazer e de espalhar logo o que você já aprendeu, que você conseguiu ver nas entrelinhas, ou que a pessoa tem dificuldade de ler, tem dificuldade de entender, nós estávamos falando sobre isso, porque nós não temos mais tempo. Se eu falar para as pessoas agora que nunca viram a doutrina espírita, estudem o livro dos Espíritos, ela nem vai entender o que está escrito. Muitas coisas não entende que está no livro do Gabriel. Então, a gente está aqui se propondo a já passar o que a gente já sabe. Por quê? Porque vai ajudá-la a compreender mais rápido. Vai ajudá-la a compreender, assim, de uma forma mais... Ela lê, a Marilene fala, a Margarete fala, a Lia fala, a Paty fala, o Newton fala, o pessoal lá do Rio Grande do Sul fala, e já junta aquele monte de informações rápidas, informações que vão ajudar mais rápido as pessoas a entenderem. O tempo é célere, está correndo. Nós não temos mais tempos de ficar só acreditando em uma mediunidade ostensiva, que ela é assustadora, ou ela é um orgulho. Nós não podemos achar que os espíritos estão lá quietos no canto deles, e depois que partiram não estão mais em contato com a gente. Nós não precisamos mais, nós temos que saber que uma carta psicografada salva vidas. Ela modifica as vidas, ela modifica os nossos caminhos. Nós já conversamos essa semana para saber o que foi que a carta psicografada fez com você, quando você recebe. A gente chega no chão, a gente chega derrubado, a gente chega doente, a gente chega extremamente desorientado. Aí recebe uma carta, que às vezes é um bilhete, que diz algo ali que é para nós. A gente já sai dali diferente. Por isso que a gente sempre bate na mesma tecla. A gente entra de um jeito e tem que sair melhor do que quando entrou.
E essa carta faz isso com a gente. Então, quando as pessoas procuram, significa que elas já estão, assim, num limite. Interessante que a gente leu isso com a Anísia, lá no dia 16. Então, o efeito que ela fez, antes mesmo de receber uma carta, ela ficou na fila por dias, ela não comia, há 3 meses que ela não se alimentava direito, ela não vivia, para ela a vida tinha acabado. E só o fato dela ter que esperar vários dias na fila e servirem arroz, feijão e quiabo, para ela falou assim, que ela me renasceu, eu revivi naquele momento. Então, ela ganhou mais do que uma carta. Então, as pessoas pensam assim também, que vão no centro, sentam lá, esperam por horas uma carta, e só pega a carta e vai embora. Ela mal sabe que ela recebeu muita coisa dentro daquele centro. Ela recebeu, primeira coisa, seja bem-vindo, sem nem você precisar falar nada. Basta você entrar e receber com um sorriso, receber com uma palavra, as que você conhece, receber, tudo bem? Nossa, que ótimo que você veio, que bom. As pessoas adoram ir no centro nosso, e elas já começam a receber tudo que elas precisam a partir do portão. Então, a gente diz que a carta salva, mas o que salva umas às outras são as pessoas. E somos nós que estamos, assim, já na dianteira, porque 14 anos, a Sônia está lá em Itajaí, hoje estão terminando lá a psicografia em Itajaí, a Sônia tem, acho que 16 anos, então nós estamos há muito tempo para não mais ter empatia com as pessoas. É o contrário, quanto mais o tempo passa, mais pessoas vão chegando, mais a gente lembra como nós chegamos, e mais a gente sabe como temos que atender essa pessoa, né? Então, a carta para mim significa a mão, não só do Tiago, na mão, não só do Newton, mas a mão de Deus. Ele escreveu aquele papel e impôs nele toda uma vivência. A carta mecânica é aquela carta que o Espírito, praticamente dito, o Newton não consegue. Eu vou falar o Newton porque é o nosso mentor. Ele que é o nosso dirigente. Ele que é o nosso psicógrafo, vamos colocar assim. Então, ele não mal sabe. Quando ele fala assim, então essa carta, duvido que você vai conseguir ler, porque a letra é pior do que letra de médico. Tá? É uma carta que ele solta a mão e o Espírito escreve. A semimecânica, ele vê o que está escrito, ele oferece a mão, ele estava assistindo tudo o que está acontecendo. E a intuitiva é aquela que ele consegue ler o pensamento do espírito, ele não consegue pegar na mão, ou ainda está assim, para ele é novidade aquilo ali, por isso que depois eles vão para uma sala de aula. Então, a intuitiva é muito comum para os médicos que escrevem livros, os romances, os livros infantis, com a ajuda dos espíritos, não necessariamente a carta pessoal. Porque você imagina que seu filho vai ter que dizer para você algo que aconteceu só entre vocês dois, que só vocês dois sabem, e vai ter que passar pelo Newton agora. E o Newton tem que captar perfeitamente o que ele quer dizer. Às vezes, mas muito raramente, ele fala, alguém lê a carta e fala assim, eu não entendi isso aqui, fala para o Newton. Você explica para mim? O Newton lê, porque ele pede para as pessoas não irem embora com dúvida. Tirem as dúvidas antes, porque depois que vai, ele tanto não lembra quem pediu a carta, como não lembra o que estava escrito. Mas está ali, no momento, ele acabou de escrever, é mais fácil, ele fala, isso aqui ele quis dizer isso. Então, foi quando aconteceu aquilo. Então, a pessoa muitas vezes nem lembra e está ali escrito bonitinho. Ele consegue captar o sentimento do espírito para colocar num papel. Já assisti muitas vezes ele chorar, escrevendo a carta, a lágrima pingar na folha. Eu já vi ele rir, ele põe a mão na boca, ele ri, que o espírito deve ter falado alguma coisa engraçada, o que era de costume dele, que a família vai entender por quê, e o Newton dá risada. Por quê? Ele está interagindo com o espírito. Escrever uma carta não é só botar ali pega minha mão aqui e faz, não funciona.
O Newton se envolve totalmente com o espírito. Tá, Marilene, agora eu vou aproveitar para te interromper para fazer essa pergunta, que acho que cabe bem, bem no que tu está falando. Quando o médium ele está ali escrevendo, aí a pergunta é se ele tem a sensação física, o sentimento em relação ao encarnado, se realmente ele sente. Quando eu conheci o Newton lá atrás, primeiro a história do Newton é uma história bem sofrida, porque ele sempre morou no sítio, vem de uma família que é de sitiante. A cidade que ele morou é Nipoã, Monte Aprazível, Neves Paulista, são cidades pequenas. Então, ele sempre foi criado num mundo muito ímpar. Então, quando ele começou com as manifestações, ele não entendia o que significava, porque elas vinham sempre com muita violência, às vezes com delicadeza, às vezes com violência. Então, levava num centro, levava em outro, ele incorporava, e aí os espíritos machucavam muito ele, porque ele se debatia muito. Ele, com 15 anos, era muito difícil controlar essa mediunidade dele. E aí, quando ele foi com 17, 18 anos mais ou menos, num centro de uma amiga nossa, da PEA, uma pessoa maravilhosa, ela falou assim para ele, o seu lugar não é aqui. E ele era expulso de tudo quanto é centro, porque o espírito que ele recebia eram espíritos descontrolados, espíritos, assim, bravos, e não queriam deixar ele trabalhar, né? E aí ela falou para ele, esse seu trabalho não vai ser aqui, seu trabalho não é desse jeito. Então, a PEA é do centro de Umbanda, né? Então, como ele era uma pessoa que todo lugar mandavam ele embora, expulsavam ele falou assim, vou montar meu próprio centro espírita. E foi que nasceu a Casa Allan Kardec, ele muito jovem. Ele ficou na Casa Allan Kardec, sempre escreveu, sempre as escritas, ele tem muita coisa escrita, então ele foi escrevendo, mais ou menos, eu conheci ele em 2010, mas a mediunidade dele estava desenvolvendo muito mais rápido, porque a mediunidade, se você estudar, se você trabalhar para o bem, se a sua mediunidade é de missão, então ela vai se desenvolver para esse lado. Chico falava que quando o centro faz 10 anos de existência e ainda existe, e ainda está sendo tocado adiante, significa que a casa já para o mundo espiritual, já é uma casa que veio para ficar. Então, a nossa casa, quando fez 10 anos, nós fizemos, sim, não foi uma festa, foi uma comemoração muito grande. Passamos todos os filmes de todas as épocas, desde quando a inaugurou, do Newton jovem demais, parecia um menino, a brincadeira, os pula-pula, encher bexiga para as crianças nas festas, os nossos jantares beneficentes. Então, nós fizemos muita coisa e passamos todos esses filmes, todas as viagens por isso que se vocês veem que eu fotografo bastante, então é o nosso acervo. Então, nós fotografamos, e nesse meio tempo, a mediunidade dele também vem crescendo. A audição fica mais sensível, a visão vai aumentando, ou que às vezes tem a noção de que é daquele espírito, sabe que é ele, mas aí ele vai aprimorando. Ao ponto de um tempo atrás, uns 5 anos mais ou menos, eu estava sentada vendo em frente à mesa, fazendo um amparo. Naquele tempo os trabalhadores ficavam ajudando o Newton, emanando boas energias, e aí eu estava pensando em umas coisas. Quando acabou a psicografia, o Newton falou assim para mim, eu não quero mais que você pense, para de pensar no que ele está pensando. Eu falei, nossa, Newton, até isso você quer fazer? Não, eu não posso mais pensar? Eu vou ter que aprender a pensar do seu lado? Senão você lê o meu pensamento? Eu falei assim, Marlene, eu estou lendo até pensamento, não é ler o pensamento. A sua feição, o seu modo de pensar, ele já captou. E assim ele capta os espíritos também. E aí sempre vai crescendo. Nessa última semana, agora, antes dele fazer, finalzinho do mês, a nossa psicografia da frente do mês, ele falou assim, você não imagina como está a minha mediunidade. E falou umas coisas da mediunidade dele muito avançada. O Newton tem uma mediunidade muito... de muito amor, nesse trabalho da carta psicografada.
tá? Ele é uma pessoa extremamente confiável, né? Porque o que ele está fazendo a gente conhece. E a mediunidade dele é sensível demais. Como? Se chegar uma pessoa pela primeira vez, vai fazer uma ficha, nós sabemos que aconteceu isso agora em Itajaí, vai chegar, ele olha para a pessoa e fala assim, olha, sua filha tem um lindo sorriso, ela é assim, assim, aqui tem uma marquinha, ó, ela vai escrever, ela sim, assim, ela já está trabalhando com isso, ela está com a criança, e olha, fulano de tal está com ela. Então, isso, ele é pré-carta, isso é pré-começo de trabalho da escrita propriamente dita. Então, ele tem essa sensibilidade. Ele fala assim para mim, o Tiago está aqui, se der tempo ele vai escrever. O Tiago falou que vai escrever. Aí eu olho para ele, sei, o problema é do médio ter tempo, né? O problema está no médio, não está no meu filho, está no médio. Então, vou deixar para passar. Então, a gente brinca assim. Por quê? Porque eu não acho lindo a mediunidade dele. Um dia nós estávamos também num centro, 700 pessoas, estava muito lotado, eu sentei do lado dele, e a Roberta ficou vendendo livro, e aí ele pegou e falou assim para mim, Marlene, está acontecendo alguma coisa, eu estou sentindo alguma coisa, está me angustiando, os meninos saíram todos daqui, quando eles saem, eles vão fazer um resgate. Então, isso é uma sensibilidade muito grande, ele sabe que está acontecendo alguma coisa, e ele ainda fala para mim, tenta descobrir o que é, né? Então, para você ver que, ele falou, Marlene, estou vendo uma pessoa, estou sentindo um espírito assim, 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 fulano de tal, porque eu sei o jeito do espírito, o jeito que ele se veste. Então, a gente troca essa informação, não só comigo, como com qualquer pessoa que chegar perto dele, ele sabe quando a pessoa realmente não está falando a verdade. Nós tivemos uma carta onde a mãe tem 2 filhos, um no mundo espiritual e um encarnado, e ela deu o nome do filho encarnado para o Newton e deu o nome do desencarnado como se estivesse aqui. Está testando o Newton. Veio a carta do filho dela perfeitamente. A carta, e ele ainda assinou o nome do filho encarnado. Aí ela saiu da cidade que ela estava, ela falou para todo mundo que o médium tinha se enganado, que ela enganou o médium, que etc, etc. Aí me ligaram e perguntaram, Marlene, está acontecendo isso, isso é verdade? Eu falei assim, me dá o telefone dessa pessoa. Me deu o telefone. Aí eu falei para ela, você leu a carta? Li. Mas você leu mesmo a carta? Li. Você lê de novo essa carta? Porque quem escreveu essa carta foi o seu filho que desencarnou. Se você ler, você vai saber que tem detalhe aí que só ele sabia. A mulher leu a carta, chegou para o Newton e pediu desculpa. Porque ela quis trollar, ela quis enganar, e na realidade, quem estava sendo enganada era ela. Né? Porque o Dimas fala, assina esse nome. Assina o nome, ele assinou. Então ela acha que, porque o filho que assinou o nome era o que estava encarnado, que conseguiu enganar o Newton. Não consegue, não consegue. E se o Newton percebe, e o Newton é tão bom, gente, ele é tão bom, que ele poderia ter dito para essa pessoa não recebe mais carta. Primeiro que é o mundo espiritual que manda, não é ele. Segundo que o médium pode sim dizer, não quero mais escrever carta daquela pessoa. Ele tem o poder de escolha, tá? Ele não tá escrevendo carta porque o mundo, o espiritual está obrigando. O Newton tem vontade própria, ele é um espírito encarnado, que está aprendendo, que tem as suas dificuldades como qualquer pessoa, ele é um ser humano como qualquer pessoa, tem o trabalho dele material para ganhar o sustento como qualquer pessoa, ele dá a respostinha dele também como qualquer pessoa, ele é ciumento como qualquer pessoa, e é bem por aí. Então, só que ele tem um amor muito grande para poder tirar nós do fundo do poço com uma carta psicografada, né? Bom, continuando. Ainda dizendo sobre a carta, da necessidade da carta, então o mundo sempre falam assim para a gente, está recebendo mais carta porque tem merecimento, está recebendo mais carta porque tem necessidade. Alguém de nós consegue compreender
o que é o merecimento, ou o que é a necessidade, o que é a precisão, nós não sabemos. Quem vai definir para nós quem é o merecimento, no caso de receber ou não uma carta? Para nós, nesse mundo que a gente vive material, a gente sempre é o mais importante, a gente só pensa em nós. Eu estou sofrendo, eu tenho o merecimento, eu tenho a precisão, eu tenho a necessidade. Mas você vê a necessidade pelo teu lado material. Então, você tem um merecimento porque você acha que você não fez mal para ninguém. Você tem a necessidade porque você só está sofrendo, chorando, está sem comer, igual a Anísia, por exemplo. Igual qualquer um de nós, né? Porque quem se lembra de cada passagem, quando vocês souberam, ou nós soubemos, por um telefonema, por alguma coisa que trouxe a pior notícia da nossa vida, como é que nós vivemos? A Marga acabou de falar que ela não vivia mais. Tem pessoa, 10 dias eu não sabia nem o que era da minha família, já falei isso aqui também. Então, cada um vai reagir desse jeito. Então, vamos colocar que isso é merecimento? Vamos colocar que isso é precisão? Não. Quem está vendo o merecimento é o mundo espiritual. Onde nasceu esse merecimento? No espírito que você é, no espírito que seu ente querido é, na necessidade que o salão está vendo a carta, porque às vezes o Newton lê a carta para todo mundo. Então, são muitas coisas acontecendo no mundo antes da carta psicografada, que nós vamos entrar nesse assunto já, com o próprio Gabriel, que quando ele descobre que vai ter como escrever para a Terra. Quando a gente falar do merecimento, do entendimento, da precisão, quando a gente falar da necessidade, deixem isso para o mundo espiritual decidir. Porque vem de lá todos esses sentimentos. Quem vê a necessidade para nós, no nosso caso, é o Dimas. O Dimas é o mentor da nossa casa espiritual. O Dimas é o mentor do Newton, do Gabriel, do Tiago, do Elias, de qualquer pessoa. Ele é o mentor dos nossos trabalhos. Então, é o mentor do qual a gente deve extremo respeito. Né? O Saulo é o diretor da colônia, Hospital Escola Fabiano de Cristo. O Dimas é o mentor de todo esse trabalho, de todo. Ele veio buscar o Tiago, ele veio buscar, o Gabriel estava na colônia da avó, ficou 1 ano na colônia da avó, o Dimas foi buscar para Fabiano de Cristo, o Newton veio da Fabiano de Cristo, então nós temos todo um trabalho acontecendo, gente, não é aqui, é lá. Nós só somos os coparticipantes, os coadjuvantes. Então, nós temos que ler, entender, compreender, como a gente está batendo nessa tecla, para as pessoas aprenderem o mais rápido possível, para poder entender que nosso mundo é lá, que os nossos entes queridos estão lá, que toda a dinâmica do que acontece vai estar lá. Nós só estamos nessa vida aqui, do jeitinho que cada um está vivendo, do jeitinho que cada um está aprendendo, do jeitinho que cada um está sofrendo ou não, porque veio todo de lá o ensinamento. Nós não somos espíritos premiadíssimos na nossa conduta, muito pelo contrário, somos espíritos altamente devedores. E ainda temos a bênção de terem essas pessoas do nosso lado, de ter todos esses espíritos nos ajudando, nos consolando, nos dando força. E de que forma vamos retribuir isso? Isso também eu falo em todas as vezes, porque ao falar que tudo acontece no mundo espiritual, eu vou dizer que nada acontece aqui quando a pessoa vai pedir uma carta psicografada. Às vezes eu sou até meia dramática ou dura quando eu falo, pessoa chega, faz uma ficha, entra para o salão, se chegar mais cedo, senta perto do ar-condicionado, perto de um ventilador, mais perto do Newton, então se chega mais cedo, significa que está envolvida com aquilo. Não desligam os celulares, conversam o tempo todo, não sei como que eles sentem que foram buscar uma carta de um ente querido que está do lado da pessoa, um ente querido que está vendo, que está matando a saudade, numa felicidade incrível, porque se pegar o capítulo 28 do Gabriel, e ver o Gabriel todo eufórico, porque ele chega para escrever,
para a mãe e o pai pela primeira vez e ver os dois no salão. Olha, a emoção é indescritível. Eu fiquei muito emocionada quando eu imaginei o Gabriel olhando para o salão, ou o Tiago olhando para o salão, vendo eu, o pai e a irmã lá sentados, esperando uma notícia dele. Ali ele matou a saudade, logo já abraçou, já beijou, e a gente se sente assim mais emocionado e mais chora porque ele está ali. Então, o que aconteceu? Tudo do lado de lá. Quase nada acontece do lado de cá. E o que a gente pede? Silêncio. Pense no seu ente querido. Entre nessa faixa vibratória de amor, nessa faixa vibratória de doação. Deixe o seu companheiro do lado que você nem conhece, quieto, pensando, sentindo, do que você vendo algo no celular e mostrando para o companheiro do lado. Nós esquecem que o centro espírita também é um centro religioso, porque quando você entra numa igreja, ninguém fala nada, o silêncio é mortal, o silêncio absoluto, mas entra no centro, parece que entrou numa feira. Então, eu sou muito, assim, chata por falar, mas usem desse momento, que é único, que é difícil. Vocês estão no Rio Grande do Sul, para vocês é muito difícil ter esse médium aí. Eu tenho ele aqui na minha cidade. Quando ele está aqui, a gente está junto. Eu vou no centro que é dele, eu vou na livraria que é dele, que é do centro. Então, eu estou ali junto com os trabalhadores, nós estamos com a mesma turma, o mesmo jeito, a mesma sintonia. Isso é um privilégio, não há de se negar. E aí, as pessoas que estão distantes, para eles é mais difícil, lutam esperando aquele prazo chegar, 2 meses, 3 meses, 4 meses, às vezes 6 meses para o Newton estar de volta. Entendeu? Então, tem que dar valor nesse momento. Tem que pegar esse momento e falar assim, esse momento é do meu ente querido, é do ser que está lá me aguardando para me ver. Porque ele vem lhe visitar em casa, dá uma olhada, é trazido pelos mentores. Raros são aqueles que podem vir sozinhos, mas eles vêm sempre acompanhados. Eles estão insuflando bons pensamentos, eles estão lhe abraçando, beijando. Eu sinto isso o tempo todo. Não que o Tiago não tenha o que fazer, mas no minuto que ele está de folga, no minuto que a gente cruza o pensamento, a gente já sente, o coração já dispara, a emoção já vem. Porque a gente sentiu alguma coisa. E a gente sentiu da onde? Do mundo espiritual. Tá? Então, esse mundo espiritual, para nós, é tudo. Mais alguma pergunta? Que eu vou passar para outro tema. Exatamente isso que eu ia que tu estava falando, eu já estava pensando aqui, porque eu estava com a pergunta já engatilhada. Quando a gente... mas é que eu já estou pensando em perguntar e tu já está falando, né? Exatamente. Aí, assim, ó, muitas pessoas se perguntam, né? E eu também, muitas vezes eu fiquei em dúvida da primeira vez da sensibilidade, mas assim, ó, eu acredito que as pessoas se perguntam assim, quando a gente está na psicografia, a gente sente os entes da gente, a gente sente, vamos dizer assim, eu sinto o Elias, eu sinto a Érica, né? Como é que e aí assim as perguntas que vêm depois ao decorrer do tempo assim, ó, como é que eles vêm das colônias? Se eles se apoiam, como é que eles se apoiam assim como a gente se apoia no grupo acolhimento? Isso é uma pergunta que a gente tem se feito, assim, será que eles estão juntos? Será que, né? Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, mas a pergunta, eu acho que é extremamente válida, né? Pati, isso é tudo muito bonito. Vamos colocar nesses termos de... Eu fico muito emocionada quando essa pergunta vem bem a calhar. Imagine que um espírito, um rapaz, vamos por aí, a idade do Gabriel, um pouco mais, um pouco menos, vê que a mãe está sofrendo muito pela sua falta, o luto. Ela vem no centro pedir uma carta dele, ele vem todo feliz, escreve essa carta, e aí a mãe lê. Ali para ela foi uma bênção, foi uma medicação. Ela ficou feliz da vida, ela vai embora, mostra a carta para um, para outro. E, aliás, passa até um tempo, a gente para de mostrar, né? Porque as pessoas nem isso não tem mais interesse, né? O interesse é só no começo. Começo por curiosidade. Talvez nem é por amor a nós. Mas as pessoas não querem mais ler, não perguntam mais. Então, a carta acaba sendo só nossa, né?
aquilo é para nós. E aí, vem esse espírito, escreve, a mãe vai embora, e mostra a carta, fica feliz, e fica ansiosa, esperando os próximos 30 dias. Se não acontecer nada nesses 30 dias, que ela impeça ela de ir buscar a carta. E aí, no outro mês, ela faz a mesma coisa. Ele vai, escreve, entra a necessidade, entra a precisão, entra o entendimento que ela precisa ter, mas ela mesma não fez mais nada. Estamos cobrando a pessoa que vai fazer? Não, isso é dela. Do nível de entendimento daquela pessoa. Né? Naquele momento, ela não tem condições de, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Você teve essa dúvida. Eu recebi a carta do Elias, e aí, o que eu vou fazer? Tem que ter uma direção, o que vai ser feito? Você também não sabia o que fazer. Mas, para nós, que enfrentamos esse trabalho, que nós estamos assim, eu tenho a livraria, tenho um atendimento. O que é o atendimento? Eu não sou a dona do centro para atender a pessoa, não. Chegou uma pessoa chorando, você acolhe, abraça. Esse é um atendimento, tá? Quando nós estamos num trabalho onde envolve a dor, que é o nosso caso, que envolve a dor emocional, a dor moral e a dor material, que tem muita gente passando necessidade de alimento, está dentro do nosso meio. Quando a gente sente empatia por essas pessoas, no meu caso, a gente trabalha bastante mais com o emocional, com o luto, né? Eu não consigo me ver num caldeirão de sopa, não porque eu não faria, já fiz muito, mas nosso caso nós não temos, mas nós temos uma livraria, e cada livraria daquele é um alimento para a pessoa, cada livro vai trazer um alimento diferente, né? E é um prazer você dar para essa pessoa um ensinamento que ela saiu da dor. Então, nós estamos envolvidas nesse trabalho. Nós propusemos a fazer essa live. Gente, não é uma perfeição. A gente só está falando do que a gente sabe. Nós não pedimos, não pleiteamos fazer 1.000 seguidores, 3.000 seguidores. Não é mesmo, porque eu não saberia falar para 3.000 seguidores, né? Não tem essa escala, né, que nós estamos tentando alcançar. Não. A gente só está tentando aliviar o que a gente não tem mais como falar. Eu estou na minha casa, em São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. Se eu não estiver falando aqui, eu não vou fazer nada. Vou continuar lendo, vou continuar estudando, vou continuar atendendo meu telefone, é só. E aqui me dá uma oportunidade de eu talvez falar com mais alguém que está sofrendo, né? E porque eu estou sofrendo, porque eu sofri horrores, então eu sei o preço que é sofrer. Aliás, todas nós sabemos. Isso é inerente. Então, você criou esse grupo, você e as meninas criaram esse grupo chamado Acolhimento, da qual eu sou convidada desse grupo com muita honra e com muito prazer. A partir do momento que isso acontece, que você passa a trabalhar no bem, que você passa a trabalhar pelo Cristo, que você passa a trabalhar para o sofrimento, que você tem empatia, que você sente o que os outros já estão sentindo, que você já passou por isso, você não é só assistida pelos seus filhos, ou nós assistido pelos nossos filhos, que já falei também que o Tiago trabalha com filhos, eu com as mães. Então, quando a gente está nesse trabalho, muitas vezes não é nós que estamos fazendo, é eles que estão comandando o trabalho. É eles que estão nos mandando os flash, é eles que estão, faz assim, o caminho é esse, entendeu? Nós vamos se ajudando, nós vamos falando, você está fazendo um trabalho belíssimo aí, porque as pessoas vão agregando, ontem já tivemos 2 mães adicionadas, isso significa que mais 2 pessoas estão nos escutando, recebendo as mensagens, conhecer o Newton, e é assim, formiguinha de formiguinha, porque foram as mães do Chico Xavier que começaram com todo esse trabalho. Foi elas que montaram os centros espíritas em nome do que elas receberam. Elas que levaram a doutrina espírita, levaram a carta consoladora, levavam o nome do Chico Xavier adiante. Foram as mães. Não foi só os livros, foram as mães. Elas que são as testemunhas. Então, quando tem mãe lá naquele vídeo que nós vimos dia 16, que receberam 50 cartas da mão do Chico Xavier, foram 51 cartas da mão de Chico Xavier,
que é um feito, é uma coisa assim, inédita, fora, porque a Chica era muito procurado, era muita carta, eram milhares de pessoas, não era 10, 15 pessoas, eram milhares, e a pessoa ter o privilégio, a necessidade, o merecimento de estar fazendo aquilo. Então, todas as pessoas que receberam essas quantidades de cartas, que foram centenas de milhares de pessoas, elas criaram alguma coisa em nome disso. E trabalhando com os entes queridos, trabalhando com os filhos. Porque nós não viemos aqui moldadas nesse estudo, moldadas no que a gente está falando, nesse aprendizado, sem mais nem menos. E nem eles foram embora sem saber de como nós somos. Se eles vieram para nós, na nossa casa, vieram como filhos, como eles receberam de nós e nós recebemos dele grandes ensinamentos. E ensinamentos para se levar adiante. Então, eles sim, eles participam com a gente, eles estão junto com a gente, eles palpitam com a gente e até escolhem a cor da camiseta se você duvidar. E azulzinho claro ficou lindo, né? Então, eles estão, sim, muito participativos com a gente. Não só os nossos, aqueles que os quais os pais também ainda não estão envolvidos com o trabalho, que a família ainda não se envolveu, né? Por quê? Porque talvez não sabe o que faz, é outra coisa que a gente ensina. Um legado em nome do filho. Teve uma mãe que me procurou, falou que não sabia o que fazer, que tinha que ocupar o tempo dela, que tinha que fazer alguma coisa em nome do filho dela, não sabia o que fazer. Aí, isso eram 5 horas da tarde, eu tinha levado ela de Neves à cidade de 15 quilômetros de Neves Paulista, que é Mirassol. Aí ela pegou e falou assim, mas o que você sabe fazer? Aí eu sei costurar. Sabe o que você faz? Vai ali, naquela loja ali, estava tudo aberto aí no comércio. Falei assim, compra flanela, faz uma costura quadrada assim, chama de cueiro, aí você faz uma pilha, leva lá no centro e diz que é para as crianças que vai entrar um frio agora. Quem fez o cueiro? Você. Pensando em quem? No seu filho. Pronto, o legado está pronto. E eu sei que eu posso falar isso aqui, da nossa amiga Lia, que ela, além de participar das lives, então ela deu a autorização para falar dela. Quando eu fui em Nova Prata em julho, ela falou assim que ela ia fazer o trabalho dela, ela é pedóloga, né, se não me engano, é isso. E aí ela falou assim que ia num lugar, não deixava ela trabalhar. Ia no outro lugar, não deixava ela trabalhar. E que ela tinha muita vontade de trabalhar na profissão dela, ajudar as pessoas, né, a tirar uma unha encravada, a cuidar de um ferimento grave, que as pessoas não deixavam. Aí eu olhei para ela, porque eu sou bem delicada, gente, eu tenho assim, o Nilton fala que eu sou ligeira, sabe? Eu falei assim, escuta aqui, para que você quer o trabalho dos outros? Você quer entrar no trabalho dos outros, quem chega lá e entrar, e a pessoa deixar ainda ficar contente? Faça o seu. Você não quer fazer da sua profissão? Pegue um dia da semana e atenda as pessoas de graça, aquelas que não podem te pagar, porque eu sei que teu trabalho é caro, então aquela que não pode te pagar. É mesmo, vou fazer isso. Então, a pessoa precisa, às vezes, só de uma conversa. E ela fez, ela abriu. Deixa eu só fazer eu quero dar um depoimento, porque depois que ela falou contigo, depois que tu falou isso para ela, ela disse assim, meu Deus, levei um tapa. E eu disse, como assim levei um tapa? E aí ela disse assim, mas como é que era tão, não era, óbvio, era tão óbvio, eu não enxerguei. A senhora Marilene teve que me falar o que eu tinha para fazer. E eu disse, pois é, estava na tua cara e tu não viu. Porque assim, muitas pessoas não veem e fazem essa mesma pergunta, o que eu posso fazer em nome, né? Fazer do seu ente querido. Está na tua frente e a gente não enxerga. E aí que vai, antes de terminar o caso da Lia, e aí, para não perder e depois não conseguir completar, e é aí que o teu ente querido está do lado. Ó, além de tudo, você ocupa seu tempo, ocupa a sua cabeça e faz uma proposta que você fez com ele. Ele sabia que eu gosto de livro, de estudo, etc. O Tiago também, eu ia parar? Muito pelo contrário. Então, nós estamos juntos, ligados à mesma coisa. Então, eu falei para ela. Então, aí depois ela me falou
que além de tudo aumentou bastante as pessoas que precisavam de ajuda, depois acho que foi corte de cabelo, depois foi mais uma coisa ou outra. Resumindo, ela achou o que fazer em nome de alguém, sem sair de casa, fazendo do trabalho dela, fazendo o trabalho dela, ela está feliz com o trabalho dela, e ela só precisava de uma única coisa, parar de procurar o trabalho no trabalho dos outros. Não é assim? Você fez a mesma coisa, criar um grupo em 2022. Nós estamos em 2024. Você teve que esperar um prazo para ele caminhar. Esse prazo era a sua adaptação. Esse prazo era o momento que você deveria já se estruturar para começar. E os nossos entes queridos têm toda a paciência do mundo com a gente. Porque na cartilha, gente, é só ler a primeira página da cartilha, está escrito o quê? Que Jesus não quer perder nem um pai, nem uma mãe, nem um irmão. Ele não quer perder. Ele não quer perder para tristeza, ele não quer perder para tirar a própria vida, ele não quer perder para falta de vontade de viver e de ser feliz novamente, de sorrir novamente. Jesus não quer isso. Porque quando ele nos convocou para ter um ente querido que ia partir mais cedo, nós estávamos, naquele momento, a gente se sentiu corajoso para isso. Então, a gente tem que mostrar que a gente realmente vai lá para Jesus assim, eu sou mesmo corajosa, vou cumprir a minha parte, não vou fugir da minha responsabilidade. É nesse momento, sim, é para fazer isso, eu vou passar por isso, sim, eu tenho que sair disso, sim, vai passar. Porque ele só escolheu as fortes, porque as pessoas que não iam suportar, não passam porque a gente está passando. Nós temos falaram na live da semana passada, que a gente tem uma força, que nasce uma força na gente, da onde a gente tirou essa fortaleza? A gente tirou na promessa que fez para Jesus. A gente tirou na promessa que fizemos para Maria Santíssima, porque um dia Maria estava olhando pela janela, Jesus já tinha partido. Ela olhou pela janela e ela viu as crianças brincando e falou assim, meu filho, eu sinto saudade de você pequeno, quando você corria, quando você fazia suas artes, quando você chegava para mim, quando você me abraçava, quando você falava comigo. Eu sinto muito a sua falta. E ela sentiu os braços lá atrás dela, abraçá-la. Não sinta falta, minha mãe, eu estou aqui. Toda vez que você sentir falta de mim, eu vou estar perto de você. Eu vou estar do seu lado, nunca vou te faltar. Então, Jesus vai socorrer primeiro a mãe dele. Então, é essa mãe que nós somos socorridos pelos nossos filhos. É esse Jesus que nos socorre cada momento que a gente está triste. Vamos chorar? Vamos. Tive uma crise de choro muito intensa. Onde? Intensa. Que há muito tempo eu não chorava, por causa de uma música. E era uma música que eu jamais daria para qualquer pessoa ouvir. Se elas já ouviram, tudo bem, mas eu não recomendaria. Porque ela é muito, não é a palavra triste, ela é muito emocionante. E essa emoção fez eu sentir muita saudade. Então, a gente está aqui em nome desse trabalho. A gente está aqui se esforçando. E eles estão do lado. Eles estão nos ajudando. Bom, agora nós vamos entrar numa parte que seria já daqui para a finalização. Nós ainda vamos falar bastante de psicografia, nós ainda vamos falar bastante de cartas psicografadas, nós vamos falar o que acontece no mundo espiritual, de 4 formas diferentes, pouco antes da carta ser escrita. Nós vamos falar da situação do médium, nós temos o capítulo 33, inteirinho do Newton, do médium, o que ele sente, como é que o físico tem que ficar, tudo o que acontece. Então, hoje nós começamos, como nós estamos falando de cartas psicografadas, nós vamos falar da descoberta do Gabriel, que poderia escrever para a Terra. Então, vamos lá. Capítulo 22. Do livro, do primeiro livro do Gabriel que a gente está estudando. Eu, particularmente, adoro tudo o que me ensinam. Sinto-me mais forte com cada lição recebida. Nas aulas, conhecemos muitos amigos que passam a formar a nossa família daqui.
Um dos quais me afeiçoei é o irmão José Francisco, que chegou aqui antes de mim. O Zé chegou antes dele, mas ele ficou doente, o Gabriel sofreu um acidente, aí nesse meio tempo o Zé foi, e depois foi o Gabriel, então chegaram juntos, praticamente. Sua história de luta e coragem. Ele foi, aos 15 anos, descobriu um linfoma e começou aí uma maratona para encontrar a cura. Mas o seu compromisso com o mundo espiritual o trouxe para cá. Então, vamos lá, vamos relembrar o que foi dito. O seu compromisso espiritual o trouxe para cá. Então, todos os nossos entes queridos têm seus compromissos no mundo espiritual. Precisavam partir antes, a gente chama de antes, mas está na hora certa. Precisavam partir naquele momento, nós precisamos ter ficado, nós temos que dar continuidade também a nossos compromissos aqui, junto com os compromissos deles lá, tá? Porque você pegou o livro, Pati, que está lá, é parzinho com aquele, o amor, o amor jamais separa aqueles que se amam, mas isso, esse aí tem duas frases nele, você viu embaixo? Então, nesses dois livros, que o amor não separa a gente, significa que nós continuamos sendo família, eles continuam sendo nossos filhos, netos, primos, sobrinhos, mãe, pai, continuam sendo, só estão no mundo espiritual. Logo, nós começamos a nos reunir novamente, planejar novamente uma reencarnação. Todos vão voltar, todos juntos, nós não estamos apartados e não vamos nos separar. Disso todo mundo pode ficar tranquilo, né? Porque nós somos um núcleo familiar. Ele só tende a agregar mais pessoas, e aí a gente vai se tornando uma grande e amorosa família. Então, vamos lá. Então, ele fala que a história dele é de luta até a cura. Mas o seu compromisso já era com o mundo espiritual, ele tinha que voltar aos 15 anos, e foi o que aconteceu. Conheço o pai dele, o Miltinho, o irmão, né, ele está no segundo livro, também conta a história dele ali também, ele acompanha o Gabriel no livro inteiro, tá? Já bem mais instruídos do que eu, sua aceitação lhe garantiu uma força extra. Então, o Zé, ele já tinha um entendimento. E o Gabriel fala, por esse entendimento, já lhe garantiu umas portas abertas. Lembra que a gente falou a semana passada da malinha pronta? Do que é que a gente está arrumando na nossa mala? Que o nosso bilhete para ficar com o nosso ente querido, para ver, para trabalhar no mundo espiritual, estava sendo escrito? Pois é, aqui foi a mesma coisa que ele quis dizer. Que o que o Zé já sabia, lhe garantiu uma boa chegada no mundo espiritual. Lhe garantiu que ele já chegou entendendo, não precisou tanto daquele prazo de readaptação, né? Ele já sabia tudo o que estava acontecendo. E o Gabriel já chega, já precisando de uma readaptação, tanto é que ele ficou 1 ano na colônia da avó, né? Da dona Sônia, depois o Dimas foi buscar. Mas o que mais me marcou nas suas palavras foi quando ele falou com detalhes a possibilidade de entrar em contato com a Terra. Alertou as antenas do Gabriel. Opa, pode ser escrever para a Terra. Então, a gente já percebe que a gente sai daqui nuzinho de informação referente a escrever esse contato com a Terra. Para nós que estamos aqui e estamos se propondo a falar sobre isso, já estamos dando a ideia para a pessoa do que está acontecendo lá. Então, ninguém pode dizer mais que não sabia, que não, eu não sabia, mas agora já sabe. Já sabe que lá é árduo a procura pela carta e o trabalho que eles vão ter para poder escrever. Não chega chamando assim, olha, hoje vai escrever o Antônio, o Pedro, o João, a Maria, a Joana. Não funciona, eles vão ter que estudar o que é isso, para poder escrever. O Gabriel vai estudar, que nós vamos ver a continuação dessa cartas psicografadas, ele vai estudar muitos livros. A primeira carta dele para a família foi com 2 meses e 10 dias. Nesses 2 meses e 10 dias, ele aprendeu muito sobre psicografia.
Mesmo porque o Gabriel tinha uma tarefa a fazer, né? Ele tinha um compromisso no mundo espiritual. E esse compromisso está sendo cumprido com muita competência. Vamos lá. Já havia ouvido ouvido falar a respeito, disse, de outros companheiros, mas nenhum se aprofundava no assunto. Então lhe pergunto interessadíssimo, Zé, poderia me dizer com mais clareza sobre essa tal psicografia? Acho tão bonitinho quando ele fala essa tal psicografia. Claro que sim, Gabriel, mas saiba que eu ainda sou leigo nesse assunto. Vou lhe contar o que sei, mas peço para que pergunte ao irmão Dimas, pois ele é quem coordena essas tarefas. Aí a gente fala assim, porque a gente está estudando um livro, a gente não está lendo só de passagem. Então, quando o Zé Francisco fala assim, vou lhe contar o que sei, mas lá em cima ele diz que é meio leigo no assunto, mas vou lhe contar o que sei. Por quê? Porque se ele aos 15 anos já era esperado no mundo espiritual, as tarefas que ele tinha que fazer, então ele já conhecia o que se tratava essa psicografia. Ele já tinha noção, ele já tinha algum ligeiro conhecimento dessa psicografia. De acordo com o que estudei sobre esse assunto, trata-se de uma reunião que acontece na Terra, mais especialmente em uma casa espírita, onde os familiares dos desencarnados vão para os médiuns escreventes, os médiuns de psicografia, e passam a transmitir para o papel os recados que enviamos daqui, para os nossos entes queridos. Segundo estou sabendo, deve partir deles o desejo de tal mensagem. Já a primeira grande lição que o Gabriel teve, e nós também, que eles podem até querer escrever para nós, mas só vai partir do momento em que a gente está pedindo essa carta. Quando você vai no centro, esse seu interesse na carta é que dá o aval para que eles possam escrever. Aí você pode me lembrar assim, mas o caso do filho da Marisa, como você contou, não mandou uma carta para ela com o número do telefone e tudo, e ela nunca pediu a carta? Ela nunca foi lá no centro, conheceu o Nilton para pedir a carta? Verdade, poderia me fazer essa pergunta, né? Mas vamos lembrar que ela era desse centro, que o filho dela era evangelizador nesse centro. Ele trabalhava com as crianças, ensinava as crianças. E aí falaram para ela não ir no centro procurar carta antes dos primeiros 4 meses que ela não ia receber. Isso está dando a garantia de que ela tinha intenção, sim, de procurar. Só que quem estava segurando são as próprias pessoas do centro, que não acreditavam que o filho dela estava pronto para escrever. E ele mostra que ele está pronto para escrever. Mãe, eu sei que você quer, eu sei que você ia buscar, então já estou adiantando. E ele manda uma carta com o telefone e tudo. Né? Então, a intenção dela é do centro que ela frequentava e que tinha psicografia e que era o Nilton que psicografava lá. Então, o trabalho do Rodrigo é fantástico. O trabalho do Rodrigo, ele conhece os grandes artistas, ele conhece os grandes músicos, ele dá aula de teatro para as crianças, naquelas conchas acústicas maravilhosas. O Diego desenhou uma concha acústica dele, fantástica. Ele é um menino, ele desencarnou aos 17 anos, no colo da mãe, né? E ele fala, mãe, estou indo embora, você não chore, você sabe, estou indo embora, tchau, fica com Deus, eu te amo. Ele desencarnou, assim. E ela viu ele indo embora nos braços dela. Fez tudo. Ela é uma mãe exemplar. Ela é uma mãe que o Nilton falou que na próxima encarnação quer ser filho dela. Ele mais uma dúzia, né? Quer ser filho da Marisa. Né? Mas ele escreveu para ela, sabendo que ela ia procurar a carta. Então, ele diz aqui, pelo que eu estou sabendo, tem que partir dos familiares essa procura. Sim, deve partir da gente. Tem pessoas que querem fazer, assim... Quer fazer a bondade, a caridade de ir lá buscar uma carta para uma pessoa que está sofrendo muito, uma pessoa que ele conheceu, ou talvez não seja parente. Não é muito comum receber, porque o Nilton já pergunta logo da família.
Muitas vezes a mãe está tão acamada, está tão debilitada, que sim, o Dimas, depende do Dimas, o mentor espiritual, autorizar ou não essa carta, né? Mas a carta vem para quem pede. Às vezes você tem 3, 4 irmãos, e só você e mais um acredita na carta. Então, se você não colocar o nome dos outros dois, porque os outros dois não vão ler também, não tem problema nenhum. A carta é para quem está pedindo. É para quem está acreditando, é quem está precisando. Então, a carta é pessoal. Agora, todos os nomes que você escrever ali, ele vai citar, porque o espírito está entendendo que aquelas pessoas também querem ver o nomezinho da lá e quer receber um oi daquele ente querido. Então, tudo é daquele bilhetinho que a gente preenche. Simples, é uma autorização para que a carta possa ser escrita, e se ela tiver que vir, está autorizado. Continuando. Em uma casa espírita, os familiares dos desencarnados vão para... Ah, tá. Então, uma casa, normalmente acontece numa casa espírita, e é onde as famílias dos desencarnados vão, e os médiuns escreventes escrevem a carta. Preenche aquela ficha e vamos aguardar. Como sabemos que o chamado médium vai escutar e pôr no papel exatamente o que lhe contamos? Pergunta o Gabriel. Aí vai naquela pergunta que você perguntou, Paty, que como é que ele sente? O médium sabe, o médium sente. Então, aí o Gabriel também tinha dúvida, porque não podemos esquecer que esse livro do Gabriel, ele foi escrito para os pais, lembram disso? Os pais publicaram. Então, ele também tem essa desconfiança. Como é que esse médium aí vai saber o que eu estou sentindo, vai saber o que eu estou falando para ele, vai dizer certinho para o meu pai e para minha mãe o que eu quero falar, né? Então, perguntei, querendo saber um pouco mais. Conforme o Dimas me disse, o medianeiro escolhido deve ser alguém de muita confiança, serenidade, disciplinado. Não pode ser qualquer um que se interesse em nos escutar, mas sim uma pessoa que interprete os nossos pensamentos e os transforme em palavras escritas. Um dia minha filha estava grávida já de mais ou menos 6 meses, da minha primeira neta, que o Tiago ainda estava aqui. Ele desencarnou, ela tinha 1 ano e 4 meses. Ela grávida, tal, ai, mãe, não consigo ficar aqui no quarto, tem muitas vozes, eu ouço demais, eles estão conversando, está me perturbando. Isso sempre ela vinha reclamando, que eu escutava os espíritos. Então, é o que o Gabriel fala assim, como é que eu vou saber que é um espírito que não está só nos escutando? Né? E não está entendendo o que a gente quer escrever, ou não está entendendo o nosso sentimento. Aí eu lembrei desse caso. E aí eu falei para ela, aí, como ela reclamava constantemente, eu peguei e falei assim para ela, escuta aqui, estão falando com você? Não. Está falando assim exatamente? Não. Eles estão falando entre eles, deles? Sim. Então, deixa eles falar, minha filha, não é da tua conta, você não se mete. Deixa eles falarem e você não precisa, deixa eu lá. Fala o seguinte, deixa eles conversar, mas, gente, vai conversar para lá que vocês estão me perturbando. Vamos dizer que é mais ou menos assim. Então, ela captava a conversa dos espíritos. Então, vai entrar nesses 86 tipos de mediunidade. A mediunidade é de audiência. Ou você escuta eles só, ou você escuta e participa. É com você que eles estão falando. Então, são 2 tipos. Né? Então, o que acontece aí? Ela escutou? Não se mete não, deixa eles falarem. Né? Quando você não ligar mais para a conversa deles, você não consegue escutar mais. E foi o que aconteceu, ela não escuta mais. Né? Por quê? É uma mediunidade já treinada, estudada, ela sabia o que ela estava fazendo e captou. Se você quiser dar ouvidos, vamos desenvolver essa mediunidade, com um estudo sobre isso, vamos ver como é que a gente vai agir sobre esse caso. Mas se não te interessa, é deles, deixa quieto, entendeu? A gente tem que ter em mente que não é porque somos médiuns que os espíritos vão fazer da gente gato e sapato. Não fazem. Eles só vão ter aquilo que a gente fornecer para eles, de sentimento, de pensamento, de conduta, uma conduta moral, uma conduta imoral. A gente só vai dar para o espírito aquilo que eles querem, porque eles estão perto de nós o tempo todo. Eles captam de nós aquilo que nós temos para dar. Então, é nessa parte que você tem que estudar e treinar a sua mediunidade, né? E outra coisa, nós somos donas do nosso corpo.
somos donas do pensamento. Espírito nenhum vem aqui e fala, me dá teu corpo aí que eu quero ter umas sensações. Não, e as pessoas têm essa coisa. Ai, o Espírito tomou meu corpo, o Espírito... Não, gente, esse corpo foi feito para você, para o seu espírito. Tem sim umas influências aí para a gente, muitas vezes não temos controle, não temos força para controlar, mas é isso aqui, ó, que o Gabriel fala aqui. Não serve um espírito, um médium só, que fica me ouvindo falar, né? Ele precisa interpretar os nossos pensamentos e os transformar em palavras escritas. Aí que nasce o médium especial sob missão. Não é qualquer médium. Aí que nasce o nosso interesse em analisar o médium, ver se o médium é de confiança, ver qual é a conduta moral dele, quem é ele com a família, quem é ele com os amigos, quem é ele dentro e fora do centro, quem é ele quando ele viaja, quem é ele quando ele pede o donativo, para onde é canalizado. Nós temos grandes dificuldades no nosso centro. Nós temos muitas famílias que não é só uma cesta básica. Nós separamos o que vem de bolacha, de leite, porque nas famílias tem crianças. Nós temos uma luz que a gente paga, um remédio que a gente compra, um exame que a gente consegue arrecadar dinheiro e pagar para aquela pessoa que está em sofrimento. É um calçado, é um material de escola. Então, nós ajudamos várias casas espíritas. Quando o Newton grava aquela pedido de doação, aquilo é real, nós não temos de onde tirar, nós não temos o que fazer para poder ajudar as pessoas que nos procuram. E não é porque nós queremos fazer bonito com muita gente que nos procura, é as pessoas da nossa volta, é as pessoas do nosso mundo, do nosso convívio, é as pessoas que frequentam o nosso centro, as pessoas da cidade onde está o Centro Espírita Gabriel Martins, é na cidade de Frutal, onde está um centro só com as crianças. Então, todo o material de escola que a gente ganha, lápis, guache, tesourinha, tudo que a gente ganha de material de escola vai para essas crianças. Então, a gente canaliza tudo que ganha. Tudo, um sapato, uma bijuteria, um arroz, um feijão, porque nós temos um bazar permanente. Ele está no centro da cidade, uma portinha que está alugado, então as voluntárias estão ali todos os dias à tarde para vender, movimentar o bazar. Então, o brechó. Então, a gente se vira como pode. Então, quando ele pede, ele é tudo canalizado para isso. O Newton tem a própria profissão dele, o Newton não é um médium que vai depender da doação para viver. E eu falo para ele, se você dependesse da doação para viver, não teria mal nenhum, porque você, dando o que você dá para nós o dia inteirinho, em função do nosso reerguimento, em função da nossa felicidade, porque a gente, depois que o filho vai, a gente é infeliz, a gente vive num luto constante. Basta olhar para você, para nossas forças se refazerem. Outra semana passada eu disse para ele, nós estou morrendo de saudade de você, não de te ver. Por quê? Porque me faz bem. Então, se ele vivesse dessa doação, não teria mal nenhum, porque ele já foi desempregado, ele já saiu da firma que ele trabalhava, ele tinha uma casa para sustentar, ele tinha uma grande necessidade. E ele é uma pessoa extremamente simples, ele não precisa de muito para viver, mas ele trabalha de sol a sol. Quem viu aí, eu postei uma foto dele lá no sítio, queimadinho de sol, o bichinho estava suadinho. Então, ele trabalha muito, ele trabalha para ele trabalha junto com os pais, ele faz muito pelos pais dele, e ele trabalha muito por nós. Muito, ele se doa muito por nós. Então, minha gratidão é imensa, eu não tenho nem o que falar. Continuando, para a gente ir já meio adiantadinho. Não são tão comuns assim. Sei que o próprio Dimas se utiliza de para enviar recados àqueles que ele auxilia na Terra. Podemos perguntar para ele com tudo que acontece e então teremos informações mais precisas. Então, essa situação do Gabriel e do Zé, e entre outros, não é só com o Newton.
nós temos o caso de Violetas na Janela, com a Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que ela escreve os livros do Luiz Sérgio, é um jovem também que desencarnou há muito tempo. Então, nós temos, assim, muitas obras que falam do mesmo trabalho que o Newton faz. E essas cartas, elas vão, no caso, o Gabriel, ele vai perguntar para o Dimas. O Dimas vai dar uma lista de livros para ele ler, que eu acho que nem nós não lemos tudo ainda. Ele vai falar, vocês vão ler isso, vão estudar para poder escrever para sua família. E o Gabriel e o Zé, e não só eles vão para uma sala de aula, eles vão estudar os livros para poder trazer a primeira carta para a família. E para mim finalizar, eu quero dizer uma colocação que o Gabriel faz no livro 2. No livro antigo é página 39, página 29. No atual eu não sei que página que está. Mas ele diz assim, gente, muita sensibilidade. Hoje, quando eu toquei a mão do médium, senti algo alcançar a minha mente, como se aquela fosse a porta para outro ambiente. Uma satisfação me tomou por inteiro. Quando os meus pensamentos se uniram aos dele, senti pulsar em mim a vida orgânica. Não só o Newton sente, como nós falamos, a presença, o toque, a audição, tudo, a emoção, o espírito também sente. E o Gabriel coloca de uma forma aqui, que ele sente como se a vida orgânica estivesse pulsando dentro dele. Ele sente o coração dele bater, igual quando ele estava na Terra. Ele sente a vida orgânica, ele sente a vida material. É nesse trecho, quando eu li isso no livro, quando ele saiu, que eu sinto na carta do Tiago. Quando eu pego aquele papel, eu sinto a vida orgânica do Tiago novamente. Eu sinto que ele teve presente naquele papel. Eu sinto que a mãozinha dele pegou naquela caneta e escreveu aquelas linhas para mim. Ali eu sinto a vida material e aplaca a minha saudade dele. Em que ponto a carta psicografada é importante para as pessoas? Cada uma sabe onde ela é mais importante. Para mim, passa 1 mês, 2 meses, aí ele escreve. Aí eu toco naquela carta e me emociona. Opa, ele estava aqui, ele escreveu. Então, ali se torna uma materialidade invisível. Olha que colocação. Ele estava ali, ele tocou no papel, ele tocou na mão do Newton. Ai, dá a mão aqui para mim, Newton. Então, é uma presença material. Porque aqui, se o Gabriel sentir a mão do Newton, ele sentiu a vida orgânica, então é real o que a gente está pensando. Eu também sinto a vida do Tiago no papel. Então, se faltar, eu sei que ele está ali, fisicamente, espiritualmente, do meu lado, ajudando, falando isso, tudo bem. Mas quando ele põe aquela mãozinha dele no papel, eu sei que ele esteve ali. Eu não vi, mas eu senti ele ali. Tu sabe, Marilene, eu já pensei isso também várias vezes, né? Desculpa te interromper, já pensei isso muitas vezes, que é só o fato de tu saber que ele passou por aquele papel, ele tocou naquele papel, é a mesma coisa quando tu vai visitar, a gente foi visitar a casa, da última casa do Chico, tu entrar no quarto que ele dormia, tu passar no banheiro, passar na cozinha, meu Deus, ele teve aqui, então é a mesma sensação, é assim, ó, o meu filho escreveu nesse papel, ele pegou naquela caneta ali e eu tô tocando, não tem explicação, eu achei que só eu achava isso, mas pelo jeito não. Não. E é muito gostoso, é muito bom, é muito bonito. Nós estávamos numa psicografia numa cidade aqui perto, e aí o Newton estava esperando as pessoas fazerem a ficha, o Bruno estava com ele, a Sônia estava sentada do lado,
E aí ele escreveu uma página, cheia de florzinha pequenininha, miudinha, do Tiago para você. Ai, que bonitinho, o Tiago tá ali. Aí o Nicolas escreveu para a Sônia, né? O Nicolas também tá ali. Aí chegou as primeiras pessoas para entregar a ficha, eu fui lá vender os livros. Aí daqui a pouquinho veio o Bruno, tem um papel para você aqui, outro bilhetinho. Aí, bonitinho, cheio de florzinha de novo, com quem diz, tô aqui agora do teu lado, sabe? Então, é a resposta dele. Ele responde no acontecimento, ele responde no ato. E a gente tem que ter a sensibilidade de perceber, quanto mais focado ainda na dor, na vontade de não viver, né, que as pessoas não querem comer, não querem beber, não querem viver, não querem ligar mais para a família. Quanto mais elas estiverem focadas, menos consegue sentir. Quando você se apurar mais, quanto mais você lê, mais você aprende, mais você se apura, mais você sente. Mais te preenche o espaço que está faltando, que é dele. A presença se torna sem visão física, mas ela continua. Ao passo que se você fica muito tempo acamado, fica muito tempo sem se alimentar, igual a Nísia, fica mais difícil. A Nísia mudou, ela sorriu, ela reviveu, ela falou, eu revivi. Então, na segunda carta, ela já estava outra pessoa. Então, ela já tinha um trabalho caritativo com a comunidade. Então, olha o bem que aquele papel fez. Né? Para muitas pessoas não tem ainda essa força para se sobressair. Não aprenderam a lidar com esse tipo de dor, não aprenderam a se espiritualizar. Foi o que nós falamos na semana passada. Saia do materialismo para o espiritualismo. Você não precisa ser espírita. Não é ser espírita, é se espiritualizar. É você saber do outro mundo, é saber que essa comunicação é possível por causa da tal mediunidade. Isso que nós sentimos no papel, que nós sentimos, ouvimos, é pura mediunidade. É a mediunidade assombrada dos outros. Não, eu não suporto ver espírito, não quero ver nunca mais. Né? Então, é o medo das pessoas. Não, e essa é a mediunidade. A mediunidade da intuição, a mediunidade da inspiração. Essa é a mediunidade. Aí ele continua assim. Era como se o meu coração pulsasse, o seu coração, o coração do Newton, pulsasse dentro de mim, e por milésimo de segundos eu não sabia afirmar onde terminavam os meus pensamentos e onde começavam os dele. Tudo se fundiu. Instantaneamente, e impulsionado pela minha ou nossa vontade, as letras surgiram sérias no papel. Um bem-estar enorme me invadiu, como quando dois grandes amigos se encontram depois de uma longa data. Então, quando eu pego o papel da carta psicografada, algo se funde. Se funde o meu e o sentimento dele. Ainda quando ele fala assim, mãe, eu te amo. Mãe, você fala, eu gosto quando você está preparando uma fala e você é tão assertiva. Então, eu sei que ele me viu, eu sei que ele estava prestando atenção em mim. Nós se fundimos nesse amor que jamais acaba, que jamais é separado por momento algum, por minuto nenhum. Então, temos que sim, estamos aqui nos esforçando muito para que a gente passe isso para vocês, essa fusão de amor, essa fusão de momento, para que a gente não perca essa grande oportunidade de aprender aqui, de chegar lá melhor e não ter que perder muito tempo na readaptação. Já que saímos daqui semi-readaptados. Então, esse é o nosso esforço. Né? Eu não tenho, meu trabalho é esse, eu não tenho problema com as perguntas, eu não tenho problema se alguém quiser saber alguma coisa, eu estou toda assim, disposta a falar, disposta a mostrar, e o que eu não souber, também não tenho vergonha de dizer que eu não entendo desse assunto, e eu vou procurar saber, ou vou pedir para alguém nos falar alguma coisa. Então, esse é o que eu quero que as pessoas entendam, que a gente não está aqui, a nossa fala é simples, é ainda bastante humilde perante os grandes palestrantes, as pessoas que sabem muitas coisas.
O que nós soubemos, o que nós sabemos no momento, não é saber muito, é saber sair da dor, é saber sair do luto, é saber acreditar em Jesus e em Maria, porque Maria tinha saudade de Jesus, e Jesus estava com ela. Então, nós não somos abandonadas do Cristo, Ele está aqui nos apoiando, porque somos as mães que devolvemos os filhos, e isso dói pra caramba. Porque justamente, né, Marilene, quando a gente se encontra lá aguardando essa carta, eu sou tomada de uma emoção muito grande, porque eu penso assim, nossa, como Deus é maravilhoso de dar essa permissão para a gente. Essa permissão de comunicação é maravilhosa, assim, então é muito emocionante, é muito bom poder estar ali, ter esse privilégio de estar aguardando uma carta. E eu, assim, eu fico encantada com a psicografia, com esse momento que é uma permissão, assim, que a gente nem consegue agradecer, de tão emocionante que é. Verdade. Verdade mesmo. Linda. Tati não fala mais. Eu falo, mas só um pouquinho. Mas é que assim é tão bom ouvir tu falar, ver, assistir, fora as conversas que a gente tem por trás dos bastidores, que a gente sempre se promete assim, ó, vão ser 30 minutos só, tá? É o máximo. Aí a gente passa além dos 30 minutos. Ou quando ela manda áudio assim, eu digo assim, vou encerrar agora. Aí eu digo assim, mando uma mensagem para ela, boa noite, então, dorme com Deus, dorme bem. E ela, mas quem é que disse que eu vou dormir agora? Eu não vou dormir agora. Então, as nossas conversas, assim, além de, assim, acredito que mais gente deve ter o privilégio, assim, de escutar as palestras, que nem a gente brinca, assim, da Marilene em off. E assim, então, mesmo sendo assuntos que eu já ouvi ela falando, assim, particularmente, eu fico quieta porque cada palavra a gente aprende, né? Além de aprender, que nem a gente conversa, brinca assim, a gente programa que vai sair alguma coisa que vai falar de uma certa forma e muda completamente o contexto. Não o contexto é o mesmo, mas a forma, como vai se falar. E assim como eu também sempre procuro as coisas que eu vou ler no final, não no início, no final, agora no final já mudou tudo, Marilene. Enquanto tu estava falando, eu estava aqui já lendo outras coisas e eu senti uma necessidade muito grande. Eu acho que eu já falei, já li sobre isso, né, do livro do Gabriel, obviamente, né? Não, gente, eu não leio só os livros do Gabriel, eu leio outros, mas do Gabriel é que, não sei, algo É a nossa tarefa. a nossa tarefa é com ele, é com ele. E então, assim, ó, provavelmente eu já devo ter lido esse texto aqui. Na verdade, eu grifei os pontos mais importantes, mas eu senti enquanto a Marilene estava falando, eu senti uma necessidade muito grande de falar dessa forma, que é de ler o que eu sublinhei aqui. Então, para encerrar, né, depois a gente faz os nossos comentários mais um pouquinho, mas eu queria ler essa parte aqui do livro. Nós não desencarnamos por causalidade ou castigo. Nós terminamos um ciclo para recomeçar outro. A maior prova de que existimos fora da matéria é esse amor tão grande que segue apenas crescendo. Não nos procure em meio à dor da saudade, mas nas melhores lembranças. Não estamos no passado, mas no presente. Estamos em vossas vidas. Podemos ser vistos pelos olhos da fé, e o próprio Cristo asseverou que a vida não termina no corpo da carne. Nós mudamos de lugar para cumprir nossa missão. Não morremos, mas ao que estão ainda na Terra, cabe desenvolver sentidos para que possamos nos relacionar, e o primeiro deles é a aceitação de que a vida continua. Não duvidem, ouçam o próprio coração e terão certeza do que eu estou escrevendo. Estudemos. É assim que as dores vão diminuir e a paz irá adentrar o coração. Nós vivemos e continuamos a amar. Não pensem na dor, mas na grandeza do Senhor, que nos criou a todos eternos e nos ensinou a amar sempre. Muito bonito, né? Para mim finalizar,
eu posso dizer com certeza absoluta, de todo o trabalho que a gente faz no bem, ou o trabalho que a gente está fazendo do espiritismo mesmo, de trazer o espiritismo forte com a nossa fé, com a nossa vontade de trabalhar. E em 2018, o aniversário do Tiago caiu no dia 1º de março, caiu no dia da psicografia, o sábado da psicografia. Aí eu falei pro Nilton, hoje é aniversário do Tiago. Ele falou assim, eu quero bolo. E tem uma amiga nossa que é boleira, que socorre nós, mas é muito gente fina, uma pessoa maravilhosa. E eu liguei para ela, fulana, olha, eu preciso da tua ajuda. Aliás, eu vou falar Carmen, o nome dela. Preciso da tua ajuda, o Nilton quer um bolo, mas como é que eu vou fazer um bolo essa hora? Eu falei assim, Marina, eu tenho um bolo que é do aniversário, mais tarde eu faço outro. Eu vou enfeitar aqui e te mando. O bolo, gente, se não me engano, ele era grande. Ele é grande. Tamanho, assim, de um travesseiro, por exemplo. Gente, foi a primeira coisa que eu pensei. Mais ou menos dessa altura, assim, uns 15 centímetros, beleza. Muita gente comeu bolo. Muita gente bateu palma pro Tiago. Eu fiquei tão feliz. O Nilton comia, falou, aniversário do Tiago. Falava todo mundo, falou pro salão inteiro que era aniversário do Tiago. Aí falou para os trabalhadores, a gente tinha mais ou menos uns 35 trabalhadores, todo mundo comeu bolo, todo mundo só falava na festa do Tiago. E aí eu fiquei muito feliz, muito, só com esse momento. Já estava assim, eu nem me cabia de alegria. O aniversariante estava lá, não tinha nem como não estar lá. Todo mundo só falava nesse aniversariante. E começou a sessão, eu peguei e falei assim para as meninas, nossa, lá do vidro da livraria, eu falei assim, estava o Diego, a Carol e o Nilton. Só faltava esse menino meu escrever pelos 3 médiuns. Não faltava mais nada. Mas brincando, achei que aquilo era uma brincadeira. E o Tiago escreveu pelos 3 médiuns, no mesmo dia, na mesma data de aniversário dele. Cada carta, uma diferente da outra. Eu não esqueço isso nunca. Isso, para mim, foi um grande presente. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou diferente, privilegiada? Não. Porque nós merecemos os filhos que estão na espiritualidade. Todos nós recebemos dele grandes presentes. Nós temos que saber pegar. Eu peguei esse aí. Esse foi um dos dias, assim, que eu posso dizer que, além dele estar presente, ele estava nas cartas, nas 3 cartas, e aí todo mundo estava muito feliz. E teve uma carta que o menino escreveu assim, oi mãe, oi pai, é assim, ó, hoje o recado vai ser rápido, é assim, 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 sabe por quê? Porque aqui vai ter festa, tem um aniversariante, eu não sei quem é o aniversariante, mas vai ter festa, né? Então a carta aqui hoje é rápida, quer dizer, então foi tudo completando, tudo se juntando. E isso podemos chamar de merecimento. Não de mim, de merecimento, para que as pessoas vejam que é possível você ganhar algo do seu ente querido quando você está imbuída no trabalho do bem, quando você está imbuída num trabalho que só vai ajudar. Então, não pense que ele iria me abandonar no dia do aniversário dele, né? E como ele não me abandona no meu aniversário, mas aquele dia foi muito marcante, ganhamos o bolo, ganhamos as cartas, ganhamos as risadas, ganhamos o salão feliz, porque todo mundo vibrava com esse espírito chamado Tiago. Então, ele trouxe essa alegria para aqueles momentos que as pessoas estão lá tristes, desencantadas, e de repente há uma movimentação dessa. É igual ao nosso Dia das Mães. Nosso Dia das Mães é do mesmo jeito. Só tem assim, sabe, muita confiança, muita alegria, sentir o ente querido lá. Então, não desistam nunca. Eles estão prontos para estar perto de nós. Tem as tarefas, tem os estudos, mas nós somos muito importantes para eles. Nós é que direcionamos eles aqui e devolvemos ele para a pátria espiritual. E isso eles jamais vão esquecer. Eles não desistam deles. Façam, sim, tudo o que vocês puderem para merecer estar com a presença dele o tempo todo. E que assim seja. Que assim seja. Que assim seja e assim será. Que assim seja. Então, Marilene, queria te agradecer por mais um dia, né,
nos presenteando com as tuas palavras, com a presença da Margarete também. Também. Adorei a Margarete. A gente não fala muito, porque assim a gente fica mais escutando, né? A gente prefere ficar mais escutando, porque para nós eu acho muito melhor assim, mas claro que algumas dúvidas vêm, algum comentário vem, mas assim, tenha certeza que é muito bom te escutar. Para a gente a gente está aprendendo muito. Na verdade, a gente está com uma escola, né? Nada mais que uma escola. E não adianta dizer que nem elas esquecem, tá falando, enchendo, mas não estou inflando, não, é verdade mesmo. Porque... Não, sabe que eu vejo, quando vocês estiverem em Nova Prata, que as pessoas viram as camisetas de vocês, do Grupo Acolhimento, e foram conversar, foram tirar as dúvidas, foram saber informações daquelas que vocês já têm para dar. Então, nós é que aprendemos isso. Nós todas estamos aprendendo. E outra, todas as pessoas que estão no grupo, que nem todas cabem no vídeo, não dá para colocar todo mundo. Nós estamos aí hoje a Marga, depois nós vamos colocar outra pessoa. Por quê? É vocês também que estão levando a palavra. Não sou eu, Marilene. Né? Tudo que você está falando, estou aprendendo. Você não está aprendendo para você. Essa é a sua tarefa. Sim. Cada vez que você vestir aquela camiseta, é a sua fala para aquela pessoa que está chegando agora. E você sabe que chegou gente nova no grupo, precisando muito da gente. Muito. Sim. Então, tá aí o nosso trabalho. Então, é o nosso trabalho que está levando tudo isso adiante. Entendeu? Nós não é a aula, não é aprendizado. Né? Eu só estou um pouco adiantada nas minhas leituras, no meu saber. Porque eu nasci no berço, meu papai me ensinou muita coisa. Os livros que ele me dava para ler era bastante. Eu fui criada com eles, né, com a minha mãe. Então, eu não posso dizer que tampar assim, me omitir, você não sabe nada. Não, já que eu sei, eu tenho que saber para alguma coisa. E assim, cada vez que a gente chega num lugar, a gente chega para acolher, para abraçar as pessoas. Um grande abraço para vocês. Um grande... Só lembrando que semana que vem... desculpa, Marilene. Não, sou eu semana que vem, Marilene não está semana que vem. Não, semana que vem a gente vai ter o nosso grupo de estudos, que a gente sempre tem. Depois a gente vai colocar no grupo, vai colocar ali no Instagram. A gente continua. O grupo, ele começou sendo todas as semanas, mas a necessidade foi... A outra necessidade foi crescendo. Mas nós não largamos o nosso grupo de estudo, então quem quiser participar, esteja convidado, seja bem-vindo. Não é aqui pelo YouTube, a gente faz por outra plataforma, mas é isso então. Aí a Marilene retorna, se Deus quiser. Não esquecendo que o mês que vem são só 2 dias. Isso, eu ia falar. Isso, porque abril foi muito especial, né? Abril o Nilton está 3 dias no Rio Grande do Sul, então eu não tenho psicografia. Exatamente. Né? Maio, só 2 dias, né, que nós vamos marcar já primeiro domingo, o outro ainda não vi pelas datas da psicografia. Isso, né? Julho é que está mais difícil também, julho tem bastante psicografia. Então, dia 21 nós temos de abril, agora temos o grupo de estudo, e dia 28 nós voltamos com a Marilene, que é do livro do Gabriel, e assim, é muito proveitoso esse mês de abril, assim, nós somos abençoadas, porque ela teve 3 vezes conosco. Mas, assim, depois, quem sabe, a gente vai tendo mais... Não, a gente tem que saber o tempo que a gente tem e tem que aproveitar ao máximo todo o tempo que a gente tem. Aproveitar, porque realmente não é toda hora que a gente pode estar falando e estar ouvindo, tá? Em maio vai ser 2 vezes sim, mas abril ainda tem mais uma. Abril nós vamos falar sobre o coma, né, e a doação de órgãos, são 2 temas bastante importantes. Eu já aproveito. Quem tiver alguma pergunta para fazer, né, sobre esses 2 temas, né, que é a doação de órgãos, né, o coma, pode já deixar aqui no próprio link, aqui nas perguntas, que a gente vai anotando e já anota para o dia 28, então, tá? Então, era isso, gente. Muito obrigada para quem ficou até agora, e para quem vem assistir depois, sejam todos abençoados, assim como nós também. Um beijo, fiquem com Deus. Beijo para todos, que Jesus abençoe nós todos. Que assim seja. Tchau. Tchau.